estar novamente com os irmãos, participando desse culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Eu vou fazer a saudação para o início desse culto. Vou utilizar a saudação de Paulo à igreja de Efésios, capítulo 1, versículo 16. Paulo diz assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Essa é a minha oração e o meu desejo para todos nós. Vamos iniciar esse culto orando. Amado Deus, eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar prestando esse culto a Ti. Nós te agradecemos, ó Deus, toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento tecnológico que nos possibilita, Senhor, estarmos em comunhão nesse momento de afastamento social. Glorificado seja o Teu nome na vida de cada um dos Seus servos. Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos. Aceita o culto que estamos prestando a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos passar para um dos momentos do nosso culto. Um dos melhores momentos do nosso culto, que é o momento quando podemos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Então nós estaremos orando. Se o irmão tem aí o seu dízimo, preencheu o seu cheque, ou se o irmão vai fazer a sua transferência, nós estaremos dando um tempo para que o irmão possa estar providenciando, se atualizando nesse momento. Não esqueça, irmão, de estar fazendo essa contribuição. Ela é muito importante. A igreja, mais do que nunca, tem tido a necessidade de estar ajudando muitas pessoas que estão carentes. Então não se esqueça também de contribuir com o quilo. Não esqueça da campanha do quilo que as irmãs da União da MCM fazem lá, estão fazendo. A irmã Sônia, a irmã Ezedi, a irmã Maria, com muito carinho, com muito amor, elas têm arrecadado os alimentos e feito a distribuição de cesta. Se você sabe de alguém que esteja precisando, entre em contato com uma dessas irmãs para podermos estar ajudando. Faça sua contribuição. A igreja tem suas responsabilidades e nós precisamos que o irmão honre o seu compromisso, com a sua oferta e os seus dízimos. A Bíblia é clara, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Se você não pode contribuir, não contribua, mas não deixe de contribuir se você pode. Temos aí o número da conta da igreja. Vamos estar dando um tempo e vamos estar orando. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertas que os teus servos estão entregando nesse momento. Ou a proposta, ó Deus, que eles estão fazendo em seus corações de estarem contribuindo com o dízimo ou com a oferta. Nós te louvamos, ó Deus, por esse desprendimento. Pedimos que o Senhor esteja abençoando os teus servos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também aqueles que nesse momento, devido às circunstâncias, Senhor, não tem como estar contribuindo. Que o Senhor possa estar abençoando os teus servos, abrindo a eles portas de oportunidade. É o que nós... Nesse momento vamos estar entoando cânticos de louvores ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu
amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Jesus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre.
meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Para a meditação dessa noite, eu convido a todos os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de 2 Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 6, e nós vamos estar lendo o versículo de número 17. Assim diz a palavra de Deus. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que Deus abençoe sua palavra lida. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja nos dando a tua sabedoria. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor abra, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver o Teu agir em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, esse é um texto muito interessante. Não é? Ele conta a experiência de dois homens, Eliseu e Geazi. Os dois homens passaram pela mesma experiência, eles viram a mesma coisa, mas cada um teve uma ação, cada um teve uma atitude, a atitude de ambos foi diferente. Né? Para que os irmãos possam entender o que estava acontecendo, o povo de Israel, né, que compõem ali a tribo do o reino do norte, né, que compunha ali as 10 tribos de Israel compunham o reino do norte, 2 tribos de Israel compunham o reino do sul. Né? No reino do sul era Judá, capital, né, Jerusalém, e no reino do norte nós tínhamos Israel, capital, Samaria. Então o reino do norte estava em guerra com o povo da Síria. O reino do norte, como os irmãos lembram, era um reino, né, bem ímpio, né? Eles eram
por demais idólatras, e todos os reis que tiveram ali no Reino do Norte, todas as dinastias, a gente pode ler lá na Bíblia que vai estar escrito: não fez aquilo, que era bom aos olhos do Senhor, andou segundo aos pecados de fulano de tal. Então sempre tem ali uma orientação, uma informação dizendo que aquele rei ali, ele tinha pisado na bola. Mas apesar de tudo isso, apesar de Israel ter essa característica, houveram ali 2 profetas, teve outros, além dos 2 que eu vou falar, mas os 2 mais conhecidos foram Elias e Eliseu, e foram 2 profetas diferentes porque eles não deixaram livro, mas as suas ações, os seus atos estão registrados aqui no livro de Reis e são muito interessantes, para nossa meditação, para o nosso estudo. E aqui vamos voltar aqui no profeta Eliseu. Nesse momento, Israel estava em guerra com o povo da Síria. O povo da Síria, o rei, sírio, ele traçava várias coisas, várias estratégias de guerra para atacar Israel. Eles eram superiores em armamento, superiores em homens, era uma nação rica, era uma nação guerreira, era uma nação bem cruel até. Mas toda vez que o rei da Síria traçava algum esquema para atacar o povo de Israel, ele era frustrado nos seus planos. Ele não conseguia, porque Deus revelava através do profeta Eliseu tudo aquilo que o rei da Síria estava tramando. Então, apesar de Israel ser uma nação ímpia, que não seguia os preceitos, não seguia as leis e ordenanças determinadas lá no livro de Levítico, em Deuteronômio, eles não seguiam nada daquilo. Eles eram idólatras, eles eram profanadores realmente, e faziam oferendas a outros deuses, andavam em desacordo com as leis do Senhor. Mas Deus tinha colocado um profeta lá, e desde Elias, agora Eliseu, e o profeta dava o conselho, dava a orientação. E agora, nesse momento de crise, mesmo o rei sendo um rei ímpio, Deus dava ali, por meio de Eliseu, toda a informação necessária para que o rei pudesse combater, ainda que estando em desvantagem com relação ao rei da Síria, uma desvantagem visível, material, mas ele tinha a vantagem espiritual, porque Deus era que dava ali as informações. O rei da Síria começou a ficar um pouco intrigado, porque só podia ter um inimigo, tinha que ter um espião no meio dele, porque tudo aquilo que ele tramava, ele dizia: eu vou fazer assim e assim, e quando ele chegava lá, o rei de Israel, como que antevendo, antecipando a sua ação, se protegia e não era apanhado. Então o rei da Síria começou a pensar que no seu meio havia algum espião. E um dos servos do rei da Síria falou assim: olha, rei, nós não temos espião no nosso meio. O problema é que lá em Israel existe um homem, existe um profeta de Deus, Eliseu. E Eliseu faz saber ao rei de Israel tudo aquilo que o Senhor pensa, ainda que no escondido do seu quarto, ainda aquele pensamento mais profundo que o rei da Síria pudesse ter, a Eliseu era revelado, e Eliseu então contava para o rei de Israel. Então o rei da Síria pensou: bem, se o problema é esse, nós vamos atrás desse homem e vamos prender esse homem. E assim o rei da Síria fez. Um dia, logo pela manhã, quando Geazi acorda, ele vê que o vale está todo cercado pelo exército da Síria. Então ele olha e ele vê aqueles homens com seus cavalos, seus carros de guerra, os cavaleiros ali, todo mundo cercando o monte em que eles estavam, a cidade em que eles estavam, e Geazi fica assim, ele entra em desespero. E é muito interessante isso, porque quando Geazi acordou naquele dia, ele não pensou que ele ia topar com aquele exército. Ele não pensou
que diante da casa dele ali, não é, antes de estar fazendo os seus afazeres domésticos diários, ele ia se deparar com tais circunstâncias. E é muito interessante nós fazermos uma analogia com a nossa vida, porque o dia mau, o dia do problema, o dia do perigo, ele nunca se manifesta, assim, a gente nunca sabe quando ele vai acontecer. A gente nunca sabe quando vai acontecer a questão do desemprego, quando nós vamos ter problemas de doença, um diagnóstico ruim, quando nós vamos ser visitados até mesmo com a morte de um ente querido. Esses são símbolos de dias maus, mas a gente tem vários outros dias, um assalto, não é, uma bala perdida, um sequestro, qualquer uma dessas coisas, a gente nunca sabe, mas estamos todos sujeitos a qualquer uma dessas coisas ruins que eu disse. Ninguém faz um planejamento de vida pensando, eu vou, com 18 anos eu entro na faculdade, com 22 anos eu me formo, começo a trabalhar, com 24 anos eu me caso, não é? Com 28, 29 anos eu tenho um filho, com 32 anos eu pego um câncer, né? Eu vou ser diagnosticada com câncer. Vocês já viram alguém fazer um prognóstico desse? Ninguém faz, não faz parte das probabilidades, né? Não faz parte daquilo que planejamos para a nossa vida. No entanto, o dia mau chega para todos, não é? Lá na carta aos Efésios, Paulo fala, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega. A questão é a forma como nós olhamos para o dia mau. Dessa vez, o dia mau ele chegou de uma forma bem democrática, ele chegou para todos, ele não escolheu sexo, ele não escolheu religião, ele não escolheu posição socioeconômica, né? Ele atingiu todos da mesma forma. Ontem eu estava lendo uma reportagem a respeito de um homem em Portugal que morreu muito rico, e a filha dele falava que ele morreu com toda a riqueza, e no entanto a riqueza que ele tinha não pôde comprar aquilo que ele precisava, que era o ar para respirar. Ele morreu por falta de ar, não é? Dentro do quadro aí da progressão da doença, não é? Ele não conseguia respirar e morreu ali. Então a gente vê que não adianta, todos nós estamos, não adianta você ter o dinheiro, né? Não adianta você ter a sua posição social, porque a doença, se ela chega, não é, você tem a mesma chance daquele outro que realmente não tem. A questão é como que você encara. Não é? Você está encarando essa situação toda com os olhos de Geazi, ou você está encarando toda essa situação com os olhos de Eliseu? Tendo a mesma visão de Eliseu ou a visão de Geazi? Porque quando Geazi olhava, não é, o que Geazi via era o exército inimigo. Era a força do exército inimigo. Se nós olharmos para aquilo que está acontecendo com os olhos de Geazi, nós vamos ver a fila de pessoas desempregadas, não é? O número de pessoas desempregadas aumentando, autônomos passando necessidades porque já não podem mais trabalhar fazendo cabelo, não é? Fazendo atendimentos, não é, psicológico, odontológico, não é, pessoas que trabalham com estética, cabeleireiro, manicure, todas essas pessoas aí querendo trabalhar e sem poder fazer os seus atendimentos, os shoppings com suas lojas, não é, ricas, e no entanto estão lá fechados porque ninguém pode ir no shopping. Então você vê, assim, se você parar e olhar com os olhos de Geazi, você vê essa situação, vendedores, autônomos, profissionais liberais, todos ficando desempregados e sem ter renda, dependendo da renda do governo, fila na Caixa Econômica, não é? Aí é o site da Caixa Econômica que não funciona, e aí você tá com o seu cadastro todo em dia, mas o site diz que você não está em dia, pessoas passando fome na fila, não é? Se você parar e olhar com os olhos de Geazi, vai ser isso que a gente vai estar vendo. Essa guerra entre governo, Câmara, Senado, não é? O Tribunal, o Supremo Tribunal,
quem tem razão, a questão da doença virou uma questão política, e aí virou uma guerra, e se a gente para olhar com os olhos de Geazi, a gente vê as pessoas que deveriam estar mais unidas do que nunca, brigando entre si por causa de conceitos, conceitos, ideologias, uma coisa que não tem nada a ver, e eles estão trazendo para dentro dessa problemática da doença. Isso é olhar as coisas com os olhos de Geazi. Olhar com os olhos de Geazi é pensar na dificuldade, é pensar na problemática. Mas Eliseu, ele via o mesmo exército de Geazi, só que ele via também o exército de Deus. E Eliseu vai dizer que o exército de Deus era muito maior do que o exército da Síria. Irmãos, isso é assim, é uma coisa tremenda. Não é? Eu fico até emocionada ao pensar. Isaías, ele vai dizer que o Deus a quem nós servimos é um Deus que trabalha enquanto a gente dorme. O irmão já parou para pensar em todas as coisas que Deus veio fazendo, preparando o irmão para esse momento? Até essa questão da tecnologia, irmãos, eu estava pensando, falo, Senhor, quer dizer, se fosse há 10, 15 anos atrás, nós não íamos poder estar tendo esse acesso até a casa dos irmãos, porque a internet era uma coisa rara. Lembra da internet de escada? Já pensou gravar um vídeo, de um sermão com aquela internet de escada? Olha o avanço tecnológico que aconteceu, que nos possibilita estarmos nos comunicando diariamente através das devocionais, dominicalmente através dos cultos, sem que, na verdade, nós possamos estar reunidas. Dentro da impossibilidade de estarmos reunidos, nós temos a tecnologia que está facilitando o nosso contato. O irmão já parou para pensar nisso? Quando eu paro para pensar, por exemplo, na questão dos meus pais estarem aqui morando, perto de mim, numa rua paralela à minha, eu vejo o agir de Deus. Em dezembro, quando a gente rompeu o ano, a gente não imaginava essa mudança dos meus pais aqui para o bairro. No entanto, ela veio, aconteceu assim, como que do nada, uma coisa que a gente pensava, nossa, mas estamos fazendo isso por quê? Para quê? Tanta urgência? E, no entanto, estava aí no tempo certo. Eles mudaram 2 semanas depois, foi decretado o isolamento. Então, a gente vê nisso o agir de Deus. Eu tenho um conhecido que ele tinha um dinheiro para receber e já estava rolando há bastante tempo. E ele sempre reclamava, chegou no Natal, ele falou, poxa, eu queria poder comprar os presentes, queria comprar presente para minha esposa, para minha filha, e esse dinheiro não sai. Queria fazer não sei o que, queria fazer mais aquilo, e o dinheiro não sai. Pois o dinheiro saiu agora. Isso tudo, irmãos, são cuidados de Deus. É o agir de Deus. Quando a gente lê lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 16 ou 17, deixa eu colocar lá para a gente poder ler, a gente vai ver Paulo pedindo a Deus que abra o entendimento espiritual daqueles irmãos. Ele vai dizer, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse é o meu desejo, que Deus esteja dando pleno conhecimento de revelação a cada um de vocês. Que vocês possam olhar para as circunstâncias e não pensar que a coisa, tá difícil, tá isso, aquilo, ou entrar nessa questão de reclamação, que é uma coisa que a gente tem visto muito hoje por esses dias, mas que você possa olhar e ver os feitos, e ver a revelação que o Senhor pode te dar daquilo que Ele tem feito, no decorrer desse tempo todo. Para finalizar, eu gostaria de dar um exemplo, de uma pessoa muito querida minha, que já tem quase 1 ano, estava desempregado, passando por dificuldades, só a esposa trabalhando, e ele trabalha na corretagem e ganha comissão. E há muito tempo ele não conseguia fazer uma venda.
E uma coisa que é muito difícil, não é, no mercado imobiliário é uma pessoa que ganhe, além da comissão, ela tenha um salário fixo, carteira assinada. No mercado imobiliário isso é raro. Pois bem, essa pessoa ela foi contratada agora no mês de abril, começou a trabalhar nessa quinta-feira com carteira assinada, não é, tendo a garantia ali de salário, vendendo ou não vendendo. Além da comissão, se ele vender, muitas bênçãos e ele tem a comissão, mas se ele não vender, ele tem a garantia de um salário. Isso, irmãos, no mês em que o mercado está parado. Quem é que está saindo na rua para fazer aquisição de imóvel? Essa empresa até podia fazer os planos, mas segurar um pouquinho o que seria, assim, lógico, não é? Olhando com os olhos de Geazi, a gente pensa assim, não, ele vai segurar um pouco até que o mercado volte a aquecer e então ele faz a contratação. Não, irmãos, foi contratado, começou a trabalhar hoje. Isso é o agir de Deus. Agora, se nós não estivermos olhando com os olhos de Eliseu, se nós não estivermos olhando para toda essa situação com a visão espiritual, peça a Deus que abra os seus olhos e te dê essa visão espiritual, para que você possa ver o agir dele em toda essa situação. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, nós te somos gratos por tudo aquilo que temos vivido. Sabemos que o Senhor não permite que nada aconteça se não estiver nos teus planos. Então, ó Deus, nos dê a tua visão espiritual, dê à tua igreja a tua visão espiritual e que principalmente, ó Deus, estejamos dispostos a ser anjos e a servir na vida do outro. Que possamos pensar, ó Deus, no seu agir através da nossa vida em benefício do outro. Em nome de Jesus, amém.